3 ensinamentos zen inestimáveis sobre o medo. Se o ego tivesse um motor, seu combustível seria o medo. A trepidação não é de todo ruim, mas certamente tem seu tempo e lugar. O medo pode nos deixar trêmulos e inúteis, ou nos motivar a mudar. No estudo do Zen, aprendemos não apenas como superar nossos medos, mas como nos tornar destemidos. Isso é chamado de rugido do leão de Zazen. O leão é a encarnação viva do poder autopossuído. Este animal tem domínio sobre tudo o que vê, bem como coragem, velocidade e poder para alcançar tudo o que deseja. Seu comportamento é régio e calmo, porém, nunca intimidando e nem encolhendo. A metáfora do leão é usada para descrever como se supera o medo no Majjhima Nikaya, uma coleção de discursos de extensão média sobre os ensinamentos de Buda, e eles são imaculados ao descrever os medos que a maioria de nós enfrenta. Muitos professores Zen descrevem como se tornar régios e destemidos também em seus discursos. 1. Medo da perda da vida. O mestre Zen, D.T. Suzuki, diz que o medo da perda do corpo geralmente é o que devemos superar primeiro. Depois disso, uma consciência interna se torna consciente de que estamos ameaçando a noção preconcebida e bem aceita de ser meramente corpóreo, e pensamos que estamos com medo. Suzuki diz que não precisamos olhar além das sensações corporais, que surgem quando simplesmente ponderamos sobre o medo. Segue-se uma sensação de vazio na parte inferior do abdômen, há uma imobilidade na base da língua, e nossa respiração fica restrita. Se removermos essas sensações, porém, o medo se torna uma coisa sem sentido. Suzuki atesta que, de acordo com Zazen, buscamos manter um abdômen inferior cheio de força, a respiração sempre uniforme, o coração batendo tranquilo e os músculos de todo o corpo resilientes para que, se surgirem emoções como medo, elas possam ser facilmente encontradas e demitidas. 2. Medo da perda do eu. Alguns medos são até compreensíveis, como quando percebemos que devemos enfrentar uma morte espiritual para progredir em nosso caminho. Embora possamos ansiar por níveis mais elevados de consciência, nem sempre estamos tão dispostos a abandonar os hábitos e muletas que sustentaram nosso nível atual de consciência. Como o poeta Sufi Rumi disse uma vez: ninguém encontrará o caminho para a corte da magnificência até que seja aniquilado. Outros tipos de medo nos tornam mansos e falíveis. Nossa consciência oscila facilmente, e não podemos atingir mu, ou um estado de zen, muito menos continuar com nossas atividades diárias. É somente cultivando os 4 estados zen da mente, que podemos encher nosso abdômen com poder, e rugir como um leão com destemor. Os 4 estados de espírito zen. 1. Shoshin ou mente de iniciante, é o primeiro estágio no cultivo do destemor. Pense em um momento em que você estava animado e ansioso para iniciar um novo empreendimento. Pode ter havido incógnitas, mas você estava transbordando de alegria por tentar algo novo. Este é o tipo de mente que queremos cultivar com todos os aspectos da vida. Em vez de começarmos nervosos, ou com medo, podemos tentar ser ansiosos e abertos, aceitando tudo o que vem em nosso caminho. Para abordar a vida a partir da mente do iniciante, precisamos deixar de lado as noções preconcebidas, e ser otimistas. Se você foi capaz de ter esse sentimento com uma coisa que fez na vida, também pode traduzir esse sentimento para outras áreas. 2. Fudoshin significa que você tem uma mente imóvel. Isso não significa que você é teimoso, mas Fudoshin se traduz em ser determinado diante dos obstáculos. Um leão foge do perigo presente? Dificilmente. O animal também não fica com raiva ou julga os obstáculos. Ele é pacífico, como o olho da tempestade, até que esteja sobre sua presa. Se você puder desenvolver Fudoshin quando estiver sob estresse, será imparável na vida. 3. Mushin ou sem mente. Esta é uma filosofia semelhante à ideia taoísta chinesa de Wei, Wu Wei.
Quando estamos na zona trabalhando em uma grande obra-prima, ou fazendo algo que amamos, provavelmente já experimentamos o estado de Mushin. Quando estamos vazios de pensamentos, mas nos movendo e agindo puramente no momento presente, sem medo, raiva, ego ou outra emoção, somos uma força a ser reconhecida. Ao desenvolver a equanimidade e aprender a focar até o ponto do não pensamento, podemos cultivar o Mushin. O último dos 4 estados da mente Zen é chamado Zanshin, que literalmente se traduz em mente remanescente. Este estado de espírito contém 2 elementos precisos. Isso significa que você está relaxado e profundamente consciente do seu entorno. Este é o estado em que os artistas conjugais pretendem estar para que possam reagir a qualquer momento, a qualquer coisa que surja em seu caminho. Ao manter um estado de alerta relaxado, o medo não pode influenciá-lo, mesmo diante de um oponente assustador. Voltando aos medos, chegamos ao terceiro. O medo do sofrimento. Buda ensinou que o apego a si mesmo e a ignorância são a raiz de todos os medos remanescentes. Medos saudáveis à parte, nossa tendência de tentar evitar o sofrimento, o medo do fracasso, desgosto, ficar preso, estar perdido, etc. são todos causados por uma única raiz e surgem da mente. No Guia de Shantideva para o Modo de Vida do Bodhisattva, é dito que o Buda articulou: a fonte de todo o nosso medo vem de nossas próprias mentes descontroladas ou ilusões. A fim de superar essa causa raiz do medo, o Buda e os mestres Zen ensinam a lutar pelo não-eu ou pela vacuidade. Isso não significa que uma visão nihilista para a vida seja adotada. Friedrich Nietzsche acusou o budismo de ser existencialista, mas o Buda nos ensinou a buscar o caminho do meio entre o mundano e o espiritual, vendo os objetos como reais, mas de origem dependente, não-eu e insatisfatórios. Em vez de ver todas as coisas como sem sentido e vazias, vemos a vida mundana como sem sentido, mas reconhecemos os objetivos espirituais como significativos. Como mestre Zen, Sojo disse: céu e terra, e eu somos da mesma raiz, as 10.000 coisas, e eu somos de uma substância. Afinal, mesmo quando Buda desistiu de todas as suas posses mundanas, ele percebeu que não estava mais perto de alcançar o Nirvana. Ele descobriu que o ascetismo exagerado não era necessário para atingir a iluminação. Aprendendo a lidar com esses medos, podemos alcançar o rugido do leão da plena realização. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar, só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão.